E realmente está em jogo quando alguém pisa no acelerador a mais de 300 quilômetros por hora? É apenas velocidade, competição e técnica, ou é uma tentativa humana de provar que ainda é capaz de vencer o tempo, o medo, a própria limitação e, acima de tudo, encontrar um propósito nisso tudo? Fala, históricos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, o podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Hoje vamos falar sobre o nosso último filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme. Vamos falar de Fórmula 1, filme dirigido pelo mesmo diretor de Top Gun Maverick, provando que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, e ambientado no universo da Fórmula 1, que acompanha a trajetória de um piloto veterano retornando às pistas, confrontando o peso da idade, da reputação e da necessidade de provar que ainda pertence ao topo do esporte. Além de tudo, da necessidade também de se conectar a uma nova geração e ser um mentor. Mais do que um filme sobre automobilismo, né, sobre esporte, Fórmula 1 é sobre ego, legado e finitude. Sobre homens que vivem no limite do físico e psicológico. E a gente está gravando isso aqui nessa semana onde o jogador famoso de futebol, né, o Coutinho, pediu para sair de um clube quando enfrentando também uma pressão psicológica muito grande e onde a curva pode significar glória ou fracasso, né, no caso da Fórmula 1. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer a divulgação. Deixe nos comentários o que você está achando da nossa cobertura do Oscar. Faltam apenas 3 filmes para a gente cobrir todos os melhores filmes que estão concorrendo. Então, para a gente já começar, Chico, fala aí o que você achou desse filme que não me surpreende estar no Oscar, mas parece que o Oscar tá querendo botar um filme de blockbuster, né? Sempre que possível, colocar um filme de blockbuster. E pra mim, esse é mais um filmaço de blockbuster. Me diverti muito assistindo. Não esperava no Oscar, mas acho que faz sentido com o que eles estão querendo se propor aí nos últimos anos. Bom, cara, para te ser bem sincero, eu tava com bastante preconceito antes de assistir o filme, né, cara? Assim, pelo letreiro ali, da forma como é o trailer, a galera que Ia ser algo comentando bem e tal. americano, né? Bem americano, coisa É, que tu não costuma se conectar muito, né? então, eu falei, pô, vou assistir porque faz parte, né? A gente falou que ia ver todos, então vamos ver todos, mas eu terminei o filme, cara, pra falar a verdade, nem questão de terminar o filme, eu acho que depois da primeira meia hora, depois de 40 minutos ali, porque assim, é um filme grande, né, cara? Eu pensei, pô, 2 horas e meia, né? 2h40, eu acho. vou ver filme de carrinho. Aí quando eu abri, caraca, 2 horas e 35, eu falei, puta, que o cara vai ficar correndo esse tempo todo, cara? Tem Pra que ver uma gente que não corrida, gosta de carro, né? Pra gente dá que não pra gosta de ver, carro, assim, caraca. dá pra ver uma corrida de verdade da Fórmula 1, que dura um Duas, tempo desse, talvez, sei lá, não sei né? quanto tempo leva. Aí eu, tá, beleza, mas o filme ele é feito de uma maneira que ele consegue prender a atenção, inclusive, de quem não entende muito desse negócio de automobilismo, né? Que é no meu caso. Acho que o último contato assim, que eu tive com Fórmula 1, que eu fiquei emocionado, foi quando o Ayrton Senna morreu lá. Fiquei triste, aí falei, pai, chamei meu pai assim, né? Meu pai tava capinando alguma coisa lá, fazendo obra. Meu pai Seu pai sempre não para de trabalhar, né? não para, tá sempre fazendo alguma coisa. Eu falei, acho que o Ayrton Senna morreu. Aí meu pai não acreditou, né? Porque o Ayrton Senna era bom, né? Pô, não vai bater, morrer. Mas aí depois ele falou que eu fiquei chorando. Eu não lembro depois de eu ter ficado chorando, não. Eu só lembro quando eu chamei ele, quando eu vi o acidente que aconteceu assim, né? Mas eu acho que eu só vi porque o Brasil ganhava, levantava a bandeira, assim, igual o tênis, quando tinha lá o Guga, eu via. Mas não que eu entenda alguma coisa do esporte, né? Mas você fica emocionado pelas coisas, porque ele constrói muito bem os personagens. Sim. E todo mundo tá atuando muito bem ali, e você vai ficando amigo do pessoal também. Ele consegue te envolver ao ponto de você se sentir fazendo parte da equipe, né? E, e o filme, assim, apesar de ter todos os clichês, né? Que tem o Brad Pitt que está sendo interpretando o Brad Pitt de novo, né? É igual os filmes do Jack Chan, do Adam Sandler. Ele fazendo sempre o mesmo personagem, né? É muito difícil ele conseguir fazer algo muito fora. O Jim Carrey ficou assim também. Acho que a maioria dos filmes do Jim Carrey é isso, né? Vocês não lembram
Tirando quando do... ele vai fazer drama, né? Quando ele faz Então, drama é diferente. por isso que é quase sempre. E isso não muda o fato Sim. dele ser um ator excelente, né, cara? Parece que esse papel foi feito para ele, ele tem aquela coisa assim abusada, que é marrenta, ao mesmo tempo a gente vê que conforme a história vai avançando, ele não é assim escroto, um cara ruim, pelo contrário, né, ele chegou lá, ele viu no JP muito do que tinha nele quando ele era jovem e, e ele tenta ajudar o cara, só que do jeito dele, né? E aí ele vai fazendo de tudo. A gente vê que parece que ele vai chegar para tentar tomar o lugar do garoto, que isso acontece, né? Quem está em meios assim onde as pessoas ali que estão trabalhando com você têm mais experiência, volta e meia a gente passa. Você já deve ter passado por isso algumas vezes na sua carreira, da pessoa ali, não o tempo inteiro, mas quando a gente tem algo específico para fazer, né? Talvez uma viagem que precise resolver um problema, para uma atividade específica, do nada você está ali às vezes no controle, você foi a pessoa designada para resolver o problema, chega alguém que supostamente mais experiente, né? E começa a dar as cartas e começa a mudar tudo e começa a passar por cima do que você está fazendo. Eu acho que o JP deve ter sentido isso no início, mas a gente vê que ele está sempre tentando bolar uma estratégia para o JP ganhar. Sim. Tanto que no final do filme eu fico surpreendido com ele ter vencido a corrida, né? O Sonny Reis. Eu tinha certeza que quem ia vencer a corrida era o JP. Mas vão acontecendo as coisas ali e o filme, cara, me chamou a atenção, cara. Eu gostei de ter assistido o filme. No final, você tá torcendo por aquele, parece que você tá vendo uma partida de futebol, algo real, né? Uma competição de atletismo e tal, ali que você tá naquela vidrado ali, naquela ansiedade do que vai acontecer, pô, e tal, e torcendo. Mas você sabe que já tá tudo gravado ali, o final já tá feito. Você fica torcendo para as coisas acontecer, e quando algo dá errado, você se arrepende. Ah, caraca, não É acredito. igual, é igual quando o Rock vai enfrentar o Apollo, cara. Tu tá ali, caraca, tem que vencer, tem que vencer. Tem que Até que ganhar. no primeiro filme perde. E tu fica assim, caraca, perdeu. Mas faz sentido, né? É o legal dos filmes de esporte, né? Eu acho que. Eu não sei se você. Eu tava refletindo depois que eu já tinha assistido ano passado. E eu reassisti ontem pra gente gravar. E eu fiquei pensando assim, né? Qual é hoje que eu já assisti o Marte Supreme? Qual a diferença do Marte Mouse, né? Eu esqueci o sobrenome dele lá perfeitamente. Mas do Marte pro Sony. Os dois caras encontraram um propósito no esporte. Uhum. Só que o Marte, ele passa por cima de todo mundo. O Sony não, cara. O Sony não tá ali pela fama, pelo dinheiro, ele gosta de correr. E ao mesmo tempo é algo muito perigoso, né, cara? Porque se ele for impossibilitado fisicamente ou qualquer motivo de correr um dia, cara, ele perde o propósito da vida dele, cara. Então eu queria saber, eu queria que você refletisse comigo sobre isso. A semelhança do Sony pro Marte e as diferenças também, óbvio. E o perigo também, né, de uma pessoa ter o sentido da vida dela só em uma coisa, né? Que se ela perder, já era pra vida dela. Então, primeiro ponto, talvez exista uma diferença na relação dos dois com o esporte. No caso do Marte, eu acho que ele procurava, através do esporte, a validação dele. Porque a gente viu o que ele pôde fazer para trapacear, para passar por cima das pessoas, e ao ponto de bater de frente com a federação e tudo mais, porque ele queria o reconhecimento para ele. Já o Sony, ele não parece estar afim do reconhecimento, e se ele não está ligando para reconhecimento nenhum. Tanto que ele também faz umas besteiras lá, tudo que está dentro do. Quer dizer, não é exatamente besteira, porque ele faz só o que está previsto no regulamento, né? Ele Mas anda ele ali numa bate linha bem tênue, né? isso, ele usa o máximo que dá. Ele pode quebrar o carro 3 vezes, ele vai quebrar o carro 3 vezes para poder parar a corrida um monte de vezes. Se tiver que ficar enrolando ali até trocar um pneu, é só trocar o pneu depois que bater, que ele aproveita que todo mundo fica mais lento. Tem uma outra situação que, no finalzinho de uma corrida, tem um impacto ali que por pouco eles não são desclassificados, né? Depois chega a até ser analisado aquilo em tempo real. Sim. Eu até fiquei também em dúvida se essas coisas acontecem na vida real, e realmente aconteceu, cara. Teve uma corrida em 2006 que parou, uma última corrida
que parou faltando 3 voltas com a bandeira vermelha também. Então, É mesmo? tudo que aconteceu lá acontece na realidade, não é algo assim feito só para o filme. Até porque eu vi que o Lewis Hamilton trabalhou É um na dos produção, produtores. então ele trouxe aquela parada de realidade, e o filme também é gravado durante as corridas. Então Maneiro. as gravações foi entre as garagens, né, os pits ali da Mercedes e da Ferrari. Então aquela atmosfera do público, isso foi captado organicamente, né? Óbvio que foi pós-produzido, tem CGI, tem correção, tem um montão de coisa. E às vezes que filmam eles dentro do carro tremendo, freando, que aparece eles de frente, eles estão realmente pilotando carros. Não são carros de Fórmula 1, são carros de Fórmula 2 adaptados para parecer carro de Fórmula 1. Né? São carros um pouco mais lentos, mas eles também aprenderam a pilotar para fazer o filme. Maneiro, maneiro. Então, assim, tem isso. Só que o Sony não está ligando para o reconhecimento, para a fama. Ele gosta da coisa em si. Tanto que ele teve a oportunidade, ali no final, de sair da equipe. Né? Porque no fim a gente vê que a equipe está sendo sabotada. A equipe ela precisa ter uma vitória para poder continuar com os mesmos donos, né? Para que ela não seja extinta e aquele lugar da franquia seja cedido a outra pessoa. Tem um cara que faz parte do conselho que está sabotando a empresa porque ele é o primeiro da fila para assumir a empresa caso a empresa caia. E ele recebe a proposta desse cara, que ele falou, com o que aconteceu, o desenvolvimento que teve no carro, com o espaço que a gente vai ter, a grana que a gente vai ter para o campeonato, e eu vou te oferecer uma vaga para você ser o chefe da Chefe de equipe, se não me engano, né? de equipe. Cara, a gente vai ganhar, porque a gente tem muitas chances de conseguir o título, a gente vai ter dinheiro para contratar bons pilotos. Você vai ficar milionário. E aí ele fica se fazendo de que vai aceitar aquele negócio, e no final ele quer colher as informações para ele entender de onde está vindo a sabotagem. E ele não se vende para aquilo ali. A chance dele ser o líder da equipe e ganhar um título no ano seguinte, ele teria. Eu acho que o Matt teria feito esse acordo. Com certeza, com certeza. Né? E o Sony não fez, porque o Sony está ali de fato pelo esporte. Tanto que depois acaba aquele negócio, ele vai embora correr no meio das areias lá com os. Do Baja, tu não sabe se tu sabe, cara, mas Baja, eu não sei se é porque esse é Baja 1000, né? Então talvez ele tenha. Vou falar aqui um termo que me parece tá certo, mas eu não sei se tá certo. Mas é uma cilindrada maior, né? Tipo uma Fórmula 1, sei lá, Fórmula 2, tem níveis diferentes. Mas o Baja é parada de estudante de faculdade, cara. Não sei se tu já ouviu falar, mas, tipo, o FRJ, o ERJ, o Cefet, eles têm competição de Baja, entendeu? Então aquilo ali pode ser, inclusive, uma competição universitária, sabe? E ele tá lá porque ele gosta de dirigir, né, cara? Que ele é o propósito dele. Ele virou motorista de táxi em Nova York pra estar atrás de um volante. Depois que ele passou pelo acidente que impossibilitou, o impossibilitou de correr na Fórmula 1. Ele sofre acidente tentando perseguir o Senna, né? É no Senna, não notei, não. Ele é o segundo, talvez na tradução aqui que tenham dito isso. Mas parecia o carro do Senna, ele estava em segundo, né? E tem assim também esse negócio dele já estar 30 anos afastado. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais fora da realidade, porque, sei lá, acho que um carro dos anos 90 com um carro Bem de diferente, hoje total, deve ser bem diferente. Os carros de rua a gente já nota a diferença e mostra também legal toda a engenharia que tem por trás Sim, maneiro, né? da competição, para a gente ver que é um negócio é muito bem estruturado, né? É um esporte que movimenta bilhões. Bilhões. E lá no começo ele já está correndo na NASCAR, na 24 horas lá, acho que é Daytona, né? Era Daytona, lá da Teledyne. Aí ele dirige por algumas horas, vai trocando de piloto, né? Ele fala, se a gente não ganhar, você nem me acorda. Eu nem me acordo. E ele bota o time na liderança e fala assim, se tu perder a liderança, eu te mato. Fala pro próximo piloto. E aí, mais 2 pontos interessantes em relação à diferença dele com o Martin. O Martin, ele quer ganhar de qualquer forma, ele quer receber aquela... Apesar dele ter feito a besteira lá, ter sido eliminado e ainda assim querer ganhar do Rendo. Mas ele,
o Sony, ele não põe a mão no troféu, na taça, ele não quer aquela Engraçado, parada né? de. Ele é muito supersticioso também, né? É, aquele negócio da carta dele sempre colocar ali. Cartinha. E a gente vê, tem uma cena legal também dele quando eles vão jogar poker, né? E depois a gente entra lá os personagens interessantes, os secundários também que são legais. Mas, assim, eu acho que tem essa diferença. O Sony, ele gosta do esporte porque ele gosta. Já o Martin, ele gosta do esporte porque o esporte dá a ele visibilidade. Né? Não que ele não goste do que ele faça ali, de jogar em si, mas eu vejo no Martin muito mais a procura por reconhecimento, por validação. Ele fica incomodado quando as pessoas não reconhecem ele. E o Sony, o repórter faz um monte de pergunta para ele, tá bom. É, sim. Quer dizer que você Sim. faliu? Ficou pobre? Sim. Então quer dizer que você terminou um monte de relacionamento que deram errado? Deram. Tá. E se você pudesse, você ia voltar no tempo e você ia fazer tudo diferente? Ia. Então tá bom, não quero falar com esses caras mais, não. Não, tem que falar, faz parte. Então, assim, não teria isso. O que o pessoal tá achando do que ele fez ou não, ele reconhecimento, ele quer poder estar ali, ele quer participar. E essa coisa de perder sentido, cara, quando você deixa de fazer uma coisa, é complicado mesmo, cara. A gente vê que tem um montão de velhinho aí que quando aposenta, ele É maluco, morre, né? Morre, não consegue fazer casais, que quando um vai embora, pouquinho tempo depois, o outro não consegue ficar vivo mais. Meus avós foram assim, cara. Passou 2 anos e minha avó foi depois. Então, porque as pessoas vivem para aquele propósito, né, cara? Para aquele sentido. É complicado, cara. Ou então a pessoa fica tentando acontecer que nem o Schumacher, né? Depois que ele deixou de correr porque ele não tinha mais condições, ele ficou tentando encontrar aquela adrenalina em outras coisas até acontecer o mais Foi um trágico acidente, dele. né? Então, E alguns acabam no processo, cara. O próprio Senna acabou no meio do caminho. Então, fazendo o que gosta, não teve. Acho que foi ontem que teve mais um acidente lá em São Conrado de pessoal de Asa Delta. O pessoal gosta de fazer essas coisas, cara, e vive. A gente vê, cara, acontece muito com o militar, que é muito operacional. O militar que ele fez a carreira porque ele queria ter um emprego com estabilidade, que pagasse um bom salário, ele cresce na carreira, se desenvolve, bota o dele no bolso, se aposenta, conta as histórias dele do tempo de militar ali, ri, mas está no botequim, está jogando carteado, está fazendo as coisas dele. Alguns se aposentam jovem, né? Porque entram muito jovem, ainda consegue trabalhar em outra profissão, né? Estuda direito, vai advogar, que é algo que não precisa tanto do rigor físico, né? Precisa mais de um trabalho mental, faz outras coisas, abre um negócio. Alguns, cara, ficam para sempre falando aquele negócio, acham que o tempo todo está sendo perseguido, que tem que fazer alguma coisa. E conforme vão perdendo a saúde, vão perdendo a sanidade mental. Então, é possível que isso aconteça com o Sony. Ele tem medo disso. A gente vê que ele chega a ter pesadelo com o acidente e tal. É algo que a gente precisa... Por isso que aí, cara, talvez... É óbvio que a gente não pode ser medíocre em tudo. Mas é bom ser medíocre em um montão de coisa, cara. Se você for bom em uma, que é aquela tem coisa... aquilo, né? Que você ganha a tua vida com aquilo ali. Mas, pô, eu gosto de ser um pouquinho medíocre em um montão de coisa. Porque ser medíocre já não é ruim, já é médio. E aí eu sei fazer um montão de coisa. Quando eu não puder fazer uma, eu vou fazer outra coisa que é legal também. Eu fico imaginando assim, eu gosto de jogar, gostava de jogar futebol. Aí fui parando. Aí agora, vou, sei lá, se eu não puder mais ir no Muay Thai em algum momento, eu gosto de jogar videogame. Se eu perder um braço, tem jogo que você consegue jogar só com um dedo, que são os de clique, por exemplo, Age of Empires, se você tiver 2 dedos, você joga. Jogo de cartinha, então eu consigo ler, eu consigo fazer um montão de coisa. Assim, eu não sou um leitor espetacular, nem um jogador espetacular, nem um lutador espetacular, mas eu consigo fazer algumas coisas que podem me dar um sentido diferente. Na pior das hipóteses, cara, com o conhecimento que eu tenho e o estudo que eu já tive de filosofia até hoje, eu posso ficar só pensando, mesmo que eu fique só deitado, e imaginando um monte de coisa. Então, assim, eu consigo encontrar outros propósitos, porque tem coisas que eu só não sou melhor, porque eu não tenho tempo para me dedicar àquilo ali. Mas só de eu ter até agora conseguido ser mais ou menos em algumas coisas, eu acho que já me ajuda a não cair num buraco desse aí, né? E te ajuda também a gostar de coisas diferentes, te ajuda também a não ficar com o teu coração totalmente preso num negócio só. Né? Se eu chegar na situação que a única coisa que eu consigo fazer é ficar vendo futebol, eu ia ficar feliz também, entendeu? Também. Eu ia tentar ver um monte de coisa, um monte de jogo diferente, alternativo, então é bom a gente
ter em mente que aquilo que a gente mais ama fazer pode deixar de acontecer em algum momento, né? A gente pode Não não nos poder define como pessoa também, né? não, faz parte da nossa definição, mas é mais uma especificação do que uma definição. É algo que contém, algo que você que está dentro de você, mas não é a tua essência, né? Então é importante você ter esse tipo de coisa, né? Transitar Lembra, para um chefe de equipe pode ser uma forma dele conseguir continuar encontrando sentido, sim. mesmo após parar de pilotar. Lembra muito que a gente já falou sobre Kafka aqui, né, cara? Sobre a metamorfose. Onde Uhum. O Gregor Samsa, ele perde todo o valor dele quando ele não consegue mais trabalhar. A Isso família aí. não valoriza mais e ele perde todo o valor para a família e para si mesmo quando ele se torna um inseto. E é muito perigoso mesmo. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Pessoal que quiser assistir os últimos os episódios que a gente fala muito sobre propósito em relação ao trabalho, isso é muito importante. Mas vamos falar então um pouco sobre os demais personagens. Não sei se você quer agregar mais alguma coisa em relação a isso. Não, só fechando que no personagem do Kafka é pior ainda, porque o propósito dele não estava nele, mas estava em o que outros iam achar dele. Sim. Porque assim, ele não gostava do trabalho, ele dizia que o trabalho era ruim, era Sim. chato, que não ganhava tanto quanto ele queria, mas como o chefe gostava dele, como a família gostava dele, como ele ia poder dar coisa para a irmã. E quando ele chegava atrasado de vez em quando, o pessoal não reclamava porque ele estava no nívelzinho intermediário, ele continuava naquele emprego. A ponto de mesmo ele ter virado um inseto, ele estava preocupado em perder o próximo trem. Sim. Então, assim, nem era um propósito dele, era um propósito uma coisa totalmente vazia. Imagina você virar uma barata porque você perdeu um negócio que você nem gostava. É pior, a situação dele é pior. Estamos Mas, todos um pouco presos nisso aí, né, cara? Não vou negar, não. Pelas nossas conversas aí, né? mas enfim. Aí tem outras coisas legais. O filme, ele consegue. Tem o personagem, o Ruben, né, o Javier. Né, ele é o personagem. Ele compra a empresa, a escuderia, né, a equipe, e ele está ali numa cilada, porque se ele não conseguir vencer uma corrida lá dos primeiros 5 anos, ou pontuar alguma coisa, ele perde o direito de continuar ali, né? Porque demonstra que ele não está conseguindo cuidar. E aí ele tenta achar o amigo dele, que eles foram parceiros, né, de equipe, quando os dois pilotavam. E aí vai dando aquele problema. No começo, o Sony não queria, mas ele consegue convencer e tal, ele volta para lá. E ele consegue mostrar ali o drama de uma pessoa que, pô, é o meu sonho que está aqui, está indo tudo por água abaixo, eu estou fazendo tudo que dá, coloquei tudo na mão de pessoas que eu confio, de pessoas que são boas, de bons pilotos, de bom engenheiro, de uma boa equipe, e as coisas estão dando errado. O que ele precisava fazer para a equipe dar certo? Não tinha mais o que fazer. Ele tudo que precisava ele proporcionava. Ele contratou lá o cara que foi 6 vezes campeão de Como mecânico, né? construtores pela Ferrari. Então, assim, o que se faz, cara? E é complicado, às vezes a gente fica nessas enrascadas. Você procura lá, estuda, pô, o que a ciência diz sobre esse assunto? É isso. Pô, o que a pessoa que conseguiu chegar lá onde eu quero é isso. Talvez aquele cara ali nem baseou nada, mas tem um talento ali, algo, uma predisposição, uma genética ajuda. Aí você pega aquela referência. Quem estudou isso? Isso aqui. Como é que faz? E tu segue aquilo tudo e o negócio não anda, não dá certo. O que você precisa fazer? Né? E a gente via o Rubem nessa cilada que ele torcendo e tal, e aí as coisas vão dando errado, e o cara que ele trouxe para poder dar experiência para o piloto dele que é novo, bateu um no outro na primeira corrida, aí depois acontece isso de novo. Cara, eu fico imaginando a agonia dele. Sim, ele, caraca, eu vou perder a equipe. Chegou na última corrida, ele já estava entregue. Tava Ele desesperado, não, né? Tava nem aí ele mais. já não sabia mais o que fazer. Então, é, é, passa também parte do drama para você torcer mais ali pela equipe. Tem a Kate, que é a engenheira, que ela é a Primeira primeira. engenheira mulher, né? E ela está fazendo um trabalho ali que ela visa muito preza pela segurança do piloto, segurança na pista, ela não quer que as coisas deem errado, só que aquela preocupação dela fazia o carro ficar mais lento, o pessoal estressava o carro além do,
A capacidade dele. Da capacidade acabava causando muito mais perigo, e aí perdia aquilo que ela estava mais pensando em buscar, que era a segurança. E ela tem, aí voltando lá naquele momento, né? Ela sendo a engenheira, ela sabia que com os ajustes, ela confiava no potencial dos pilotos, e sabia que com alguns ajustes, eles iam conseguir chegar lá onde eles queriam, né? E só que ela percebeu que estava rolando uma rivalidade, uma rixa entre eles. Ela vai e chama eles lá para uma partida de pôquer. Essa cena é muito boa, cara. E ela fala, ó, quem ganhar a partida vai ser o piloto número 1. Se eu ganhar, eu vou decidir. Eles começam a jogar, ela começa... E na realidade, o que ela queria ali não era definir quem era o piloto. Ela pouco importa, até porque eu acho que para ela o nível dos dois era muito semelhante. O que ela queria fazer era botar a roupa para lavar e acertar os pontos deles dois, né? E aí o que ela vê eles começam a discutir ali, cada um com seu jeito, né? O Brad Pitt lá, o Sônia mais coroão, mais cowboy. O JP é mais novão, tudo com aquela Possível, coisa. né? E aí ele fala, pô, qual o problema? Eu não tento conversar com ele, não sei o quê, só que ele não me ouve. Aí ela falou, e aí, o que você tem a dizer disso? Ele, o quê? Ele não estava nem ouvindo. Provando o ponto do JP, né? Que ele não tá ouvindo nada. E no final, o JP ganha, né? Ele aposta tudo. Ganha, Aí, né? Só que depois a gente vê que o Sony entregou o ponto. Ele estava com a dupla de rei lá, ele ia ganhar a partida. Aí ele não ganha a partida do JP, mas ele acaba ganhando a Kate, né? Sim. E ali ela vê que, pô, o cara não tá aqui para prejudicar. Ele tá tentando ajudar. Se ele quisesse, ele ia vencer a partida, ia ser o número 1. Né? Porque aí depois, porque nesse período o JP tem um acidente, e quando ele tá fora da equipe, o Sony começa a conseguir pontuar, né? Coisa que eles não estavam conseguindo antes dele, mas também tem um ajuste do carro. E tem outra história legal, cara, que é da personagem, acho que é Jodie, o nome dela, a lourinha que trabalha na equipe. Sim, sim. Porque é um personagem sutil, que aparece pouco, mas a gente vê que ela é uma pessoa que está se esforçando, que gosta daquilo ali que está fazendo. Tentando se provar, né? Tentando se provar, ela por ser uma menininha delicada, jovem, ali no meio daquele monte de cara trocando pneu, apertando parafuso, ela julgada, né? Julgada, é colocada como alguém assim mais que não tem capacidade de fazer o que está rolando ali, e ela comete muitos erros, né? No começo, deixa a ferramenta na frente do carro, aí faz um monte de coisa, não consegue suspender, não consegue trocar lá. E aí o Sony, a gente vê o Sony defendendo ela em público. Ela vai falar assim, obrigado por você ter me defendido lá no momento que eu estava precisando, mas tenta não fazer isso o tempo todo, porque acaba o pessoal achando que eu preciso realmente de muito mais ajuda do que eu preciso, me deixa exposto. Aí eu falo, não, tudo bem, mas eu confio em você. E a gente vê ela melhorando. Cada vez que tem o pit stop, você fica torcendo para ela não errar. Não errar, é isso aí. Aí ela vai, e ao longo das corridas, a gente vai vendo que não só ela deixa de errar, como ela consegue ser o diferencial para melhorar o tempo das paradas, né? Pô, no final ela conseguiu. Aí quando ela consegue trocar a asa traseira, ela chega e fala: eu consegui trocar a asa do seu carro, ou seja, porque eles estavam ali com aquela bandeira vermelha, né? Se ele não conseguisse consertar o carro, ele não poderia voltar e aí ia ficar difícil, eles não iam conseguir ganhar a corrida. Né? Até porque ele ganhou a corrida. Ela vai lá e fala: eu consegui colocar a asa do seu carro. Aí ele vai e fica feliz. Nesse meio tempo, ela consegue fazer um negócio lá que o pit stop termina em 2,9 segundos. Absurdo, né? Então, a gente vê o desenvolvimento dela, é legal também. Você vê que é um personagem que está lá, que tem poucos segundos de tela, né, num filme que é grande, mas é uma participação assim, que faz a gente entender que, pô, não é porque a pessoa está começando que a pessoa é ruim, não sabe trabalhar e tal. Às vezes você só precisa ter um pouco de paciência com um novato que está chegando. A gente costuma ver o pessoal zoando o estagiário, falando um monte de coisa, rindo, atrapalhando ali. Uma coisa é você brincar ali para se aliviar o ambiente, outra coisa é você fazer coisa que, pô, sabe que a pessoa vai passar vergonha, né? Que é quando eu comecei a trabalhar em fábrica, eu vi o pessoal falando, pô, vai buscar lá um balde de faísca. Aí o cara tá afiando a ferramenta e tá caindo aquela faísca. Com balde.
Aí daqui a pouco ele olha assim, pô, não tem nada. Falou, pô, mas porque esse balde que tu pegou é de plástico. Por aí vai o cara procurar um balde de alumínio para ficar embaixo do negócio. Tipo, é uma coisa que não ajuda em nada, só atrapalha, né, o estagiário. Enfim, eu nunca fiz esse tipo de coisa, mas eu vi acontecendo. Eu tive sorte também de, quando eu era novo, ter colado com o pessoal que me ajudou. Não deixava ninguém me zoar, então não passei por isso, mas é legal a gente ver a evolução desse personagem no filme, né? No final ela vira essencial para a equipe. E tem também as partes do JP que você vê que ele vê o Brad Pitt fazendo os treinamentos de físicos, ele usa um negócio tudo tecnológico Sim. para testar o reflexo, para apertar um montão de coisa. Ele usa esteira para ficar correndo. E o Sony, ele fica com as bolinhas, quicando as bolinhas na parede para poder ganhar o reflexo e corre, literalmente, de Na verdade, na rua. rua. Na pista é muito maneiro, né? E aí o que ele faz? Ele começa a ganhar a equipe, que ele convida o pessoal da equipe para correr com ele. O pessoal vai correr com ele e tal, cria aquele negócio. Até que quando o JP tá lá, que teoricamente, né, o Sony saiu da equipe, ele chama a equipe para correr. E aí ele vai ganhando a equipe também, ele vai perdendo aquela coisa. E isso tudo se deu no momento em que ele sofre acidente, queima as mãos, não consegue usar o equipamento de reflexo. Mas como a palma das mãos não estão queimadas, ele consegue jogar as bolinhas. E aí ele vê que o treinamento do Sony funciona, é bom, é testado pelo tempo, né? Então ele adota um pouquinho daquilo ali, né? Para ele meio que incorpora algo do que o colega de equipe dele tem e se desenvolve. A gente vê que ele faz uma última corrida quase que perfeita, né? No final lá foi o Verstappen que bate nele, né? Foi o Isso é Hamilton. legal. Hamilton. Foi o O Hamilton. Verstappen fica até o final disputando com. Mas enfim. É algo assim, é. Outra coisa legal que tem no filme é que tudo é licenciado, né? Diferente do FIFA com o estilo brasileiro. É, pois é. Ai, ai. Agora não Os tem mais. bonecos são de verdade. Hoje nem tem mais os times, né? Mas alguns anos atrás tinha a Liga Brasileira e tinha 2 times que tinham licença. Aí os outros lá, o Internacional parecia vermelhos. Aí o Grêmio era Pampas. Era isso mesmo, cara, isso mesmo. Isso enriquece muito mesmo, cara, o negócio, o filme. E isso deixa dá aquela sensação que é algo mais real, né? Então é isso, cara. Eu achei o filme legal, cara. Eu pensei que ia ver um filme assim, que era uma parada mais pastelão, assim, filme de sessão da tarde, mas tá indicado, a gente entende assim que em questão de drama, de história, assim, de narrativa, Não é tão tipo, profundo. Não é não tão é algo profundo. profundo. Mas, tecnicamente, é um filme muito bem É, sim. dirigido, muito bem gravado. E é aquela coisa, os caras gastaram muita grana para fazer esse filme funcionar do jeito que Eu funcionou. queria pesquisar, mas não cheguei a pesquisar pra trazer aqui, cara. Mas deve ter sido muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque do jeito que ficou ali, cara, a montagem é perfeita, os sons, as músicas que eles vão colocando, que acho que pode usar direito autoral de algumas músicas que entraram ali, já é um pouquinho Já é uma caro. grana. E eles conseguem. Não é uma trilha sonora original ali composta para o filme, igual as algumas marcantes que são, mas eles conseguem alterar, ele coloca a música mais antiga quando o Sony é o cara que rouba a cena. Ele coloca já mais um trapzão, uma parada mais moderna, mais quando é o Top. JP que está dominando a cena. Então, à medida que vai entrando cada personagem, cada um tem a sua música. Né? Então, ficou parecendo coisa de chefão de videogame, né? E, Uhum. e, e é um filme legal, cara. Eu gostei do filme, até que superou bastante o que eu estava imaginando, cara. Eu pensei que ia ser uma parada mais, como eu falei, mais sessão da tarde, um negócio mais clichêzão, mas gostei de assistir, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi umas 2 horinhas e pouca que me surpreenderam. No começo eu tava, pô, assim, caraca, cara. É Não tudo sei se questão vou de gostar. expectativa, né, cara? Tudo questão... Se tu vai com a expectativa lá embaixo, cara, tu se É, surpreende positivamente, né, cara? exatamente. Mas bacana, cara. Gostei de ter. Foi um bom entretenimento aí de fim de semana. Não, com certeza. Então, com isso a gente fecha, né, a nossa cobertura do Oscar
para os melhores filmes. Vamos agora assistir Sirat. Depois vamos assistir A Voz de alguma coisa que eu sempre esqueço, cara. É um nome. Não vou nem me arriscar a falar porque eu posso ser cancelado aqui. Não sei se é árabe e tal. Não vou especificar certinho. E tem mais um, cara, que eu sempre tô esquecendo. Ah, foi apenas um acidente. São os 3 filmes que a gente vai fechar certinho no dia do Oscar. Vamos trazer aqui depois, se tudo der certo, o nosso parecer do Oscar, o que a gente achou da premiação. Como eu falei semana passada, por enquanto, os meus favoritos ainda são Hamnet e Sonhos de Trem, né? São os 2 que eu mais gostei, mas acho que realmente, como a gente já conversou aí, não vamos nos prolongar um pouco muito mais. Foi um ano bastante positivo pro cinema em geral. Isso aí. Então valeu, galera. Deixe seu comentário, curta e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.